E bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia. Para você que está aqui nos assistindo no Spotify, no YouTube, peço para você seguir a página, curtir, compartilhar, comentar. E hoje, no episódio de hoje, quem está aqui comigo é a minha cunhada, Rafaela. Olá! E hoje ela veio nos contar um pouco sobre a empresa que ela tem com a mãe dela, a minha sogra, Cláudia. E bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Queria começar com que você se apresentando. Eu peço sempre para os meus convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua formação, da sua trajetória profissional, até chegar, né, hoje na sua última empreitada, que é a J Pororoca. Sim, meu encontro comigo mesma. Uhum. Eu sou formada na área ambiental. Eu tive uma formação numa universidade federal, então voltada bem para a área acadêmica, para pesquisa. Então, eu nunca imaginei que eu fosse empreender. Meu primeiro emprego foi numa construtora, em que eu saí da universidade uma menina e eu tive que encarar um grande desafio de ser a única da minha área em um estado inteiro, no Rio Grande do Sul. A única menina? A única responsável pela minha área dentro do Rio Grande do Sul inteiro. Então, eu era responsável por todas as obras e eu era uma menina recém-formada. Então, assim, foi um grande desafio. E aí foi o meu primeiro encontro, assim, com o empreendedorismo. Porque, como era uma área nova na empresa e eu precisava fazer toda a gestão daquela área, foi, assim, mais do que a minha universidade, ela foi a minha grande escola. Sim. E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro e eu tive uma outra experiência no SUS, onde eu também precisava administrar ali bem a área, porque tudo precisava ser muito conquistado, muito vendido dentro do próprio, da própria, entre aspas, empresa, né? E então, aí eu comecei a ter os primeiros contatos com ser uma intraempreendedora, né? E fazer a gestão dos recursos da área, negociar com fornecedores para conseguir sempre o melhor escopo, com o melhor preço, melhor custo, melhor prazo, todos os melhores práticas. E aí, quando eu saí do SUS para ficar com o Joca. Eu engravidei, né? E aí, quando o Joca nasceu, eu quis tirar um período, entre aspas, muitas aspas, sabático. O Joca é o Joaquim, seu filho. Ele tem hoje... Ele tem 7 anos. Vai fazer 7 mês que vem. E aí, eu fiquei com ele 1 ano, mais ou menos. E aí, eu comecei a falar, não consigo mais só ser mãe. Eu preciso trabalhar. Só que eu não me via mais necessariamente naquela dinâmica corporativa. Sim, foi o meu caso. Exatamente. A gente começa a pesar, né? Exato. E aí, a minha rotina era muito assim. Eu entrava muito cedo, eu saía muito tarde. Então, eu tinha uma carga horária absurda, onde eu não conseguiria equilibrar do jeito que eu queria a maternidade e a minha vida profissional. Paralelamente a isso, a minha mãe estava passando por um momento delicado financeiramente. E eu, como eu estava sem trabalhar, eu falei, não, preciso pensar em alguma saída para eu poder ajudar de outra maneira. E ela sempre foi uma costureira maravilhosa. Muito caprichosa. Muito bom gosto. E ela... Eu falei, não, eu acho que eu preciso empreender a minha mãe. E ela tinha feito várias coisas quando eu tava grávida, que eu tinha achado a coisa mais linda do mundo. Só que eu não queria fazer uma coisa comum. Eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu via aquele, bolsa maternidade. Eu achava, não, muito comum, muito comum. E aí, na introdução alimentar do Joca, aqui, eu pensei, gente, que perrengue que é isso. Que foi onde tudo começou, a história da J Pororoca. Foi a introdução do Joaquim. Eu fiz a introdução alimentar BLW, participativa, né? E aí, fazia aquela bagunça. E como Vamos só dar um parênteses, assim, para quem nos assiste ainda não é mãe, né? Vamos lá. O BLW, a introdução alimentar, ela é onde a criança que segura os alimentos, ela que pega, então... Tem uma bagunça. Exatamente. Diferente do... Como é que chama? Participativo, né? Quando a mãe ajuda, a criança pega um pouquinho e tem... Isso. E tem a tradicional, que é a mãe que guia, né? O adulto guiando. Então, você fez com o Joaquim a bagunça. A bagunça. E assim, tava super legal a introdução alimentar, só que o pós-alimentação era um horror pra mim. Eu olhava aquilo, e olha que eu nem sou aquela pessoa super, nossa, limpeza impecável. Mas aquilo me incomodava, porque
tirava o prazer do momento da refeição, porque eu ficava pensando no pós. Ai, que saco. Vou ter que limpar tudo essa bagunça que tá no chão depois, né? Exato. E aí eu falei, não, gente. Daí eu desenhei o primeiro tapete e eu falei, mãe, eu quero isso. Então vamos explicar esse primeiro produto, que é o que hoje eu acho que é um dos itens mais vendidos, né? Sim, sim. Da J Pororoca. É um tapete, como que ele é? Vamos lá. Ele é um tapete impermeável, hoje ele é impermeável completamente. E você coloca embaixo do cadeirão Ele é redondo? Criança. Ele é redondo. Uhum. A gente até faz quadrado para atender alguns clientes, mas o nosso carro-chefe mesmo é o redondinho, com uma cordinha que você puxa e fecha todo o que caiu ali. E daí você consegue retirar ele e lavar na máquina depois, o que eventualmente sobrar no tecido. Então a sujeira cai ali em cima deles, coloca embaixo do cadeirão, só levanta, joga, bate, fechou. Isso, exatamente. Bateu, acabou. E daí você, mãe… Você desenhou e falou, mãe, se vira. Mãe, se vira. Ela botou vários problemas, você conhece, Eu conheço. É porque assim, não é que ela botou vários problemas. Inclusive, a Cláudia não veio hoje, ela tá com vergonha. Falou, não quero participar, tenho vergonha, mas… então, trouxe a Rafaela pra contar, mas a história é das duas, né? O empreendimento, sim, a empresa é das duas. E a Cláudia, ela é muito caprichosa e muito detalhista. Ela é daquelas que se tá pronto, faltou um botão e o último botão não ficou bom, e ela acha que ela tira todos e refaz. Exato. Né? Então, isso é isso é bom e é ruim, mas vamos dizer que é bom. É bom. Pro cliente final é maravilhoso. Então, na hora que surgiu essa primeira ideia, a tua mãe… Ela falou, ai, não vai dar certo. Depois, vai sim. E realmente ele foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. Depois daquele tapete, a minha vida mudou. Mudou assim. Porque… E vamos falar, ele teve… As vendas aconteceram muito rápido, assim. Ele foi tendo uma saída, assim, logo do primeiro, né? Você foi apresentando pras amigas, acho que essa é a história. Né? E foi dando muito certo. Ele começou no meu Instagram, né? E aí, eu já… Logo de início, eu falei, não dá pra ser aqui. Não é pra ser aqui. Aí eu criei o nome, que a gente não tinha um nome, né? Vamos lá, como que é o nome mesmo? J Pororoca. Então já explica o porquê desse nome. Pois é, como era um negócio meu e da minha mãe… eu falei, não, precisa homenagear todos os netos da minha mãe. Uhum. Não só o primeiro do tapete, né? Que foi Joca. Uhum. Então, naquela época, tinha o João, a Júlia… E o Joaquim. E o Pedro. E aí, o Pororoca é pra homenagear o Pedroca. E os Jotas… Do João, do Joaquim e da Júlia. Exatamente. Isso. E depois veio a Maria, que é a minha filha, que é a neta mais nova da Cláudia. Mas ela tem produtos com o nome dela, exato. né? Uma das estampas mais lindas e mais bem vendidas nossa chama Maria. Chama Maria. Foi feita até com uma parceria com uma artista, enfim. Ah, que legal. Então, surgiu daí você decidiu criar um Instagram próprio, é isso? Isso, bem rápido, assim. Esse processo de vender no meu Instagram foi bem rápido. A gente já passou pro nosso Instagram… E aí, a gente fez uma parceria muito fundamental, assim, com a Érica, do Mundo BLW. Desde o começo. E a gente começou a vender. Assim, não teve um momento que eu falei assim, nossa, ai, que difícil. Foi bem… desde o começo, a gente já teve uma saída que estimulou bastante, assim. Entendi. Acho que é isso importante, né? Porque muitas pessoas que começam a empreender… às vezes demora um pouquinho, né? Para o negócio engrenar. É super normal. E o de vocês já foi… Foi, mas não foi assim, claro, é incomparável com o que é hoje, né? Sim. Mas sim, foi… comparando com as possibilidades, foi um negócio rápido, sim. Eu acho. Mas bem aos poucos, né? E me conta uma coisa. Esse primeiro produto, esse tapete redondo, ele não é como é hoje, né? Ele não era. Não. O que mudou nesse produto? Nossa, muita coisa. O tecido, estampa, o que me conta? Não, mudou muita coisa. Porque o primeiro era um tecido que não era nosso, né? Era um tecido comprado pronto, com a estampa pronta. Então, a gente ficava sempre refém do que tinha ali. E ele não tinha todos os atributos que eram necessários. Por exemplo, ser 100% impermeável. Entendi. Ele ser lavável em máquina e ficar perfeito. Então, assim, a gente foi evoluindo conforme o nosso crescimento. E todas as clientes que me davam qualquer feedback, eu anotava. E eu escrevia assim, em busca do tecido perfeito. Então, eu sempre ouvi tudo que me foi dito. E eu fui aperfeiçoando. Legal. Fui aperfeiçoando. E aí, até encontrar e desenvolver o fornecedor ideal para ele chegar no produto perfeito. Quantos anos tem a J Pororoca? A gente vai fazer 6 em outubro. Ai, que legal. 6 anos. E vamos lá.
As vendas, então, elas sempre foram pelo Instagram, pelo WhatsApp. E hoje em dia temos um site. Isso. Até 2020, até o final de 2020, outubro até, foi via WhatsApp. Daí, na pandemia, nós tivemos... O e-commerce teve um boom de uma forma geral, né? E aí, em 2020, a gente, além de aumentar o nosso portfólio de produtos, acrescentando babador e outras coisas, a gente também criou o site, porque começou a ficar inviável. Então o site vocês criaram na pandemia? Na pandemia. A gente começou o desenvolvimento em maio de 2020 e finalizamos em outubro de 2020. Então a pandemia foi bom para vocês? É muito triste falar isso, né? Mas... É que teve muitas empresas. Eu fico pensando assim, ó, né? A mãe tá lá sem poder, né, ter uma ajuda. Às vezes a pessoa tem uma ajuda de uma funcionária para ajudar na limpeza e não podia, tava em casa e o dia inteiro em casa, criança faz bagunça com brinquedo, com comida o dia inteiro. Então, assim, acho que foi isso, né? Foi. E além de tudo, as pessoas estavam muito sem rede de apoio, né? Nessa época. Sim, sem ajuda de ninguém. E a bagunça da introdução alimentar, eu imagino que ela tenha ficado mais intensa nessa época. Porque como a pessoa tinha que viver aquilo mais intensamente, né? Tendo que trabalhar, tendo que equilibrar todos os pratinhos. Então, sim, a gente teve um aumento bem grande em 2020, teve um boom bem grande, assim. Que foi, eu acho que o nosso primeiro grande boom, assim. Olha, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu trabalhei na J Pororoca, né? Na parte financeira ali, um pouco das vendas. Foi antes da pandemia, eu tava grávida da Maria. Tanto que eu tive que parar, porque eu não conseguia… Eu enjoei no começo da gravidez, então eu não conseguia nem responder o WhatsApp. Tava assim… E era, assim, um absurdo. Eu lembro, assim, que quando tinha uma parceria, assim, com uma pessoa… como é que fala? Influenciadora digital, uma blogueira, alguma coisa assim. Eu falava, Jesus, é hoje que vai vender, meu Deus, eu preciso estar preparada. E até organizar tudo e organizar com a sua mãe. E o que eu achava legal é que vocês faziam de uma forma bem personalizada. Então, assim, se a pessoa queria tudo amarelo, fazia amarelo. Se a pessoa queria coloridinho, fazia coloridinho. Hoje em dia ainda é assim? Não. Não, né? Não, infelizmente, fica inviável personalizar na escala que estamos. Só que o que acontece, que eu acho que acaba que é uma personalização de uma forma… A gente é muito aberta para escutar o que o cliente diz. Então, assim, por muito trabalho e dedicação, nossa, eu ia falar por sorte, mas por muito trabalho e dedicação, a gente tem pouquíssimas reclamações. Eu acho que não fecha 5, assim, ao longo de todos os nossos anos. Mas todas elas foram escutadas, anotadas e aplicadas. Então, isso eu acho que foi muito bom. E acaba que vira uma personalização, né? Porque a gente escuta a cliente e a gente faz a melhoria que ela sugere, sabe? Mas a personalização, acho que no detalhe… No acabamento, não. Mas eu acho que isso faz parte do crescimento de toda a empresa, né? Você acaba até diminuindo, talvez, a gama de produtos para focar num só. Você deixa de ter 3 tipos de tecido para ter um só, que é aquele que funciona melhor, né? Acho que foi assim. Do primeiro produto, do tapete redondo, até vocês lançarem o segundo, foi quanto tempo, você lembra? O segundo foi um babador? Foi babador. Foi mais ou menos 3 anos. Então vocês ficaram… Foi muito tempo só Foi com muito tapete. tempo vendendo e crescendo com um produto só. E a gente fez o babador por demanda de cliente mesmo. Porque a gente já tinha uma produção bem grande, assim, de tapete. Então, foi difícil, sabe? Desenvolver uma parceria. Porque a gente precisou sair, né? Antes era só a minha mãe que fazia. E aí, pra desenvolver outro produto… E um parênteses, tudo na casa dela. Tudo feito por ela. Ela abriu um espaço que ela tinha em cima, né? Isso, aí virou um ateliê. Mezanino, virou um ateliê. Exato. E aí, nesse momento, a gente precisou sair. E isso também é difícil, porque… nós somos muito exigentes com qualidade, né? Então, era meio da pandemia, a gente precisava desenvolver parceiros da qualidade que a gente exigia. Então, foi um grande desafio colocar um outro produto. Mas foi muito bom também. Tá. Hoje no site vocês têm não só os tapetes, não só os babadores, tem produtos que são… como é que eu vou chamar? Já prontos, né? Assim, que não são desenvolvidos, que já vêm de outras… Vocês revendem, né?
A gente revendeu, principalmente na época da pandemia, bastante coisa. Produtos para introdução alimentar. Canecas, pratinhos, isso. assim. E aí mas foi estratégico, foi momentaneamente estratégico, até que a gente ficou com os ideais, assim. Daí legal. A gente tem alguma coisa que é comprada, né, importada. Só que não é o nosso principal foco. A gente fez estrategicamente, colocou bastante coisa para aumentar o capital de giro. Legal. De uma forma que a gente não precisasse produzir e ter todo aquele novo desenvolvimento de fornecedor, enfim, essas coisas, sabe? E deu certo essa estratégia de vocês? Deu muito certo. A gente conseguiu um giro bem legal, inclusive para aperfeiçoar os tecidos que a gente tinha antes, para chegar no equilíbrio perfeito. Entendi. Hoje, quais são os produtos que vocês têm, que vocês trabalham? Então, a gente saiu muito da introdução alimentar, né? A gente foi indo mais pra uma coisa… Porque a introdução alimentar, pra mim, ela é vista como uma grande brincadeira, né? Ela tem que ser brincante. E aí, a gente foi passando por uma fase de… Não só a introdução alimentar, mas a infância tem que ser brincante. Então, a gente colocou outros produtos que a gente julgava que eram brincantes. Aconchegantes e brincantes. Por exemplo, tapetinho de atividades pro recém-nascido já começar a se desenvolver. Ganhar as habilidades de solo. Daí depois da introdução alimentar, o futon, pra hora que ele começar a se interessar por livrinhos, ter um lugar aconchegante pra ler e se desenvolver nesse aspecto também. E aí, o sofá, que é… É tão legal o sofá. Gente, entrem no site. Entrem no site, só veja. É aquele sofá que vai desmontando? Sim, é um sofá modular super maluco, que tudo vira ideia tudo. de vocês. Tudo projeto nosso. Tudo da sua cabeça. A gente vai criando, projetando, desenvolvendo e melhorando, né? Eu fiz o primeiro pro meu filho. E eu falei, não, a densidade tem que ser outra, o tamanho… Aí a gente vai ajustando. Ai, que legal. Pra chegar no melhor. E aí, é isso. A gente foi aumentando nossos produtos pra… uma infância brincante mesmo. Pra ser um desenvolvimento leve… lúdico e… enfim. E hoje, vocês… Como que é a estrutura de trabalho de vocês? Porque você mora em São Paulo e sua mãe mora aqui, Sim, né? Um grande desafio. E como que é o estoque? O estoque tá aqui em Londrina? O estoque tem coisa em São Paulo? O estoque hoje… está grande parte em Londrina. A produção do sofá é majoritariamente em São Paulo. Entendi. Por logística, né? Porque o frete fica mais centralizado. E também temos o ponto físico, que tem vocês têm estoque lá, em São Paulo. Fala um pouquinho dessa loja. É uma loja, né? É uma loja. Ao longo dessa caminhada do empreendedorismo, a gente conhece várias outras empreendedoras incríveis. E aí, eu conheci a Mary, que é a dona da Pancake, que é uma loja maravilhosa lá de São Paulo. De roupinhas infantis, acessórios, enfim. Daí nós falamos, nossa, seria legal, né? Tinha um espacinho que parecia um espacinho nosso ali. Exato, cabia o sofá ali, ficava lindo. E aí a gente falou, não, ia ficar perfeito, né? Era a esquininha da J Pororoca ali. E aí a gente foi conversando, e aí a gente chegou num acordo pra alugar aquele espaço da loja. E começar a vender J Pororoca ali também. Porque eu queria muito um ponto físico em São Paulo, porque além de eu estar em São Paulo… O que eu acho que é importante eu estar perto do produto de alguma forma. Também é uma possibilidade para a pessoa conhecer ao vivo, né? Porque, modéstia à parte, assim, o nosso produto ele consegue ser mais bonito ao vivo. Verdade. E tem o diferencial do têxtil, que o nosso tecido, ele é maleável, ele é confortável, ele abraça o bebê. E não tem como mostrar isso no digital. E eu acho que é uma preocupação que as mães têm, né? Elas querem… como é que eu vou pôr esse babador no meu filho? Como é que eu vou colocar ele em cima… Mas será que vai pinicar? Será que é duro? Será que… né? Será que ele é maciozinho? Então, esse é acho que é até um grande… desafio de quem vende online, né? Sim. Assim, só online, precisar… E vocês têm isso, né? Que nem você falou, o produto de vocês ao vivo, ele é mais bonito. Então, tinha que ter Exato. esse lugar para mostrar, para as pessoas verem. Porque assim, é contraditório você querer dar liberdade pro bebê explorar e ao mesmo tempo vestir ele com uma coisa pesada. Não, a gente queria que tudo fosse livre, né? O movimento do bebê
Então, ele é realmente muito diferente ao vivo. E as estampas são mais bonitas ao vivo também. Então, eu queria muito ter esse ponto, sabe? E aí, essa parceria veio maravilhosa. Faz quanto tempo? A gente tá indo pro 4º mês. Ah, legal. E você sentiu um retorno disso? Das pessoas verem, assim, foi Sim, legal? É super legal. É muito engraçado o ponto físico. Porque apesar das pessoas irem até lá e olharem, falarem… E a gente recebe muito esse retorno de que ao vivo ele é muito além da expectativa. Mas além disso, é muito engraçado. O ponto físico, ele tem uma demanda diferente. Que é a venda pelo WhatsApp. Que a loja faz. E aí tem a entrega instantânea em São Paulo. Entendi. Então, supriu uma demanda que eu nem sabia que existia. Que era assim, a pessoa querer o babador pro almoço, entendeu? Aí ela vai lá, manda o WhatsApp pra loja. A loja já manda o motoboy. Então, a pessoa compra às 9h pra usar no almoço. Então, e era uma demanda que eu nem sabia que existia. E falando, né? Você tava falando de estampa. Me conta um pouquinho do processo… criativo desses produtos, o desenvolvimento da estampa. Tem uma história muito legal, que é o Joca, seu filho. Ele fez alguns desenhos de algumas estampas. Conta um pouquinho dessas estampas. As estampas… Tem um estudo de tendência, né? E além do estudo de tendência, eu observo muito o brincar dele. Então, antes, quando ele era mais novo, eu observava como ele brincava. Aí eu falava assim, nossa, então acho que uma estampa desse jeito ia ficar bem brincante. E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi desenhando muito bem. Ele desenha muito bem, ele é um artista. E aí, eu falei, gente, esse desenho ia ficar uma estampa perfeita. E eu guardava. Até que eu transformei o primeiro em estampa. Qual foi o primeiro? O tomatinho. É a coisa mais linda mesmo. Todo mundo ama. É um fundo azul, né? Com tomate. E o tomatinho, e ele escreveu tomatinho com aquela letrinha dele de criança, que assim. Fica muito legal. E aí, depois, ele fez uma outra estampa com formas geométricas. Fez um cachorrinho, sentadinho, cachorrinho. De formas geométricas. Isso, ai, que legal. Que também tem, além disso, né? Tem o estímulo pra construção de coisas, como se fosse um tangram, assim. Construção de desenhos com formas geométricas. Então, ela é super estimulante, além de ser bonitinha, de verdade. Mas você envia pra uma pessoa que faz uma finalização da arte, alguma coisa assim? Pego os desenhos, mando pra artistas, mães e empreendedoras. A empresa tem essa preocupação? Tem muito essa preocupação. Então, legal. A gente privilegia mesmo mães e mulheres. É óbvio. e aí elas transformam em desenho. E elas fazem em estampa, né? E elas fazem algumas adaptações. Por exemplo, o Joca fez o desenho do cachorrinho em forma geométrica em um óculos. Aí a artista… A Cecília colocou o óculos, também de formas geométricas, um quadradinho, outro triangular, no cachorrinho. Entendi. Então, eu também quis colocar um pouco de representatividade nessa estampa. Porque tem crianças que usam óculos desde muito pequenininha, né? Sim. E uma vez uma amiguinha dele virou e falou, eu uso óculos também, que ela me viu de óculos. E aí eu falei, nossa, olha só. Que legal. E ela chama Olivia, essa menina. E a estampa hoje chama Olivia. Então, também tem isso nos nossos produtos. Além de ser estampa criação com o Joca, a observação da criança mesmo, a gente sempre homenageia alguma criança especial para nós com os nomes das estampas. Legal. E teve alguma estampa em que foi feita totalmente por uma artista e não teve o seu filho ou uma outra criança envolvida? Teve a Maria. Teve a Maria? A Maria foi uma estampa completamente baseada em referência de moda. Não, uma coisa, não aquela carinha de babador, sabe? Aqueles bichinhos. Não, é florido, lindo. É lindo. Que inclusive sairia roupas lindas. Então, a gente fez uma estampa de flor, porque… Pra representar a Maria mesmo, sabe? Uma flor, assim, delicada, colorida. Fá, e o processo produtivo, né? Ele é assim, não é… Ele é todo artesanal? Ou ele tem a indústria também envolvida? Temos. Hoje em dia, nós temos indústria. O nosso tapete de atividades, por exemplo, é todo matelado, né? Então, a gente já tem parceria com indústrias que produzem o matelado e a gente só faz a finalização de acabamento. Quem faz a finalização de acabamento? É lá em São Paulo? Não, o tapete de atividades é em Londrina. A gente já tá com
5 costureiras aqui que fazem boa, cada isso eu ia te uma um produto específico. Porque E a gente Cláudia, dona Cláudia, que não quer deixar de desenvolver nunca. A gente fala, vai fazer outra coisa. Não quer, né? Não, ela não quer. Ela sempre guarda. Essa estampa ninguém pode fazer, tem que ser eu. O que ela faz? Ela faz o urso. Ela faz o urso? Ela sabete que tem uma orelhinha. Eu sei, a coisa mais fofa. E ela fala assim, ninguém vai conseguir pegar essa orelha sem estar torta. Então ela faz o urso. Olha só, é uma super preocupação, né? Assim, ela sabe que pode ficar torto em algum momento e ela não quer. Exato. Né? E deve ser um torto de nada, não sei, assim, sabe? Com certeza, imperceptível, mas ela sabe. Porque a nossa equipe de costura é perfeita, assim, eles são ótimos. Então, eu acho que não ficaria torto, mas ela não quer nem ter a mínima possibilidade de não sair perfeito para os clientes. E falando em equipe, não podemos esquecer do funcionário, o melhor funcionário que vocês têm, que é o seu pai. Nós temos que falar dele, né? Porque ele ajuda também, né? Sim, ele faz todas as entregas de Londrina. Ele faz as entregas de Londrina, ele vai no correio, ele gosta de se envolver, né? Sim, ele também... ele faz todo o processo de... Leva o tecido pro corte, leva pra equipe de costura, leva pra... Ele que faz pede isso. pra sua mãe parar de trabalhar, mas ele também, às vezes, quer E ele também se envolver. vive melhorando a organização do estoque também. Legal. Ai, não precisa de uma estante nova. É ele que faz, sabe? Essa organização, contabilidade de estoque, enfim. Ô, Fá, ao longo desse tempo, né, que vocês foram criando vários produtos, teve produtos, óbvio, que vocês criaram e não deram certo, que ficou inviável? Olha, eu lembro que teve, assim, uns jogos, não teve alguma coisa assim que foram feitos? Foi parte da estratégia Porque, assim, eu queria chegar no tecido perfeito, né? E a gente precisava de recurso. E aí, todos esses produtos que a gente colocou foi estratégico para desenvolver esse recurso, para chegar no tecido perfeito, que foi necessário um investimento maior. Foi a gente arriscou mais, né? Esse tecido, ele é... Ele é um tecido totalmente tecnológico. É o único babador do mundo que tem acabamento antimicrobiano. Porque como fica mas é uma empresa que desenvolveu. Isso, é uma indústria têxtil. Que hoje o nosso tecido é todo feito por tecelagem. Então, a gente personalizou o tecido. Tá. Então, a gente incrementou vários acabamentos tecnológicos nele, pra ele não ter perigo de crescer micro-organismos. Porque fica em contato com comida. Sim. Então, a gente não queria que tivesse a menor possibilidade de desenvolver nenhum micro-organismo. E nem sempre a limpeza ali dele deve ser feita, né? Da maneira correta, né? Exato. E tem que limpar muito toda hora, né? Então, pra aumentar a durabilidade do tecido, vou colocar esses acabamentos para ele não sujar tanto, e também para reduzir a probabilidade de crescimento de micro-organismos. Então, não era assim o nosso carro-chefe, não eram os nossos carro-chefes, os produtos que a gente colocou. Só que, eu não sei, a gente tem um pouco de sorte que da maioria dos nossos produtos sempre... Deu certo. Não teve nenhum produto que a gente olhou e falou assim, nossa, investimos errado. Tem que parar, tem que descontinuar. Tem que descontinuar. Não, a gente sempre foi... Toda vez que a gente descontinuou alguma coisa, foi por uma melhoria. Naquele mesmo produto. Por exemplo, antes a gente tinha um babador com uma manga, com um punho. Aí a gente tirou esse punho, porque uma pessoa falou pra mim que apertou o bebê dela. Você já na hora. Já tirei. Então vai, a partir da próxima leva não vai ter mais esse acabamento. E é assim que a gente faz as nossas mudanças essas descontinuizações. E até que idade, assim, você acha que são as crianças que utilizam o produto de vocês? Então, o tapetinho redondo, ele vai muito além ali da introdução alimentar, né? Ele vai usado pra Lego. As minhas filhas têm 3 e 6, né? A Júlia vai fazer 6. A gente usa o tempo inteiro. Onde vai brincar, onde vai fazer um piquenique, né? Pra Lego. 6, 7 anos, assim, eu acho que usa bastante ainda. E o sofá, ele assim, até 99 mais, né? Porque ele é um convite pra brincar, ele é muito legal. Até legal. Eu pulo nele. E então, assim, pelo que você tá me falando, a empresa… Vamos entrar no mundo das finanças. A empresa acho que nunca teve um mês de prejuízo financeiro. Não, nunca. Ela sempre tá crescendo, sempre dando um retorno para vocês. E como são esses controles
financeiros que vocês têm, ou nem só financeiro, mas vocês trabalham com planilhas? Como é feita toda essa gestão de produto, né, o que vai para lá, o que vem para cá? Então, até 2019 era no olho. E aí você entrou e você introduziu o controle por planilha. Gente, parabéns pra você teve 2 contribuições que eu vou citar aqui. Oba! Então, a primeira foi a planilha, e aí agora, a partir de um certo momento, a gente começou a usar um ERP. Que legal! Isso. Aí ele faz toda a gestão pra gente e eu que analiso os dados. Os dados. E o que tem nesse sistema de vocês? Ele é estoque, vendas? Emissão de nota, saída, entrada, controle de estoque. Que sistema que é? É o Tiny. Tiny? T-I-N-Y. Ele legal. é ótimo e recomendo muito pra quem tá começando a empreender. Então, até é bom a gente falar, porque muita gente, né, que começa aqui, que tá começando, vai querer saber. Eu gosto bastante dele. Ele é integrado com o site? Integrado com o site, com a minha plataforma. E ele ele tem vários planos, então você consegue… esse aqui não tá mais suprindo minha demanda, eu migro de plano. E aí ele acompanha o crescimento da empresa também. Legal. E tem um atendimento muito bom, enfim, gosto bastante. E como funciona o salário de vocês hoje? Da Cláudia e da Rafaela. Essa foi uma outra contribuição tua, que você falou, não, precisa de salário. Daí, ele começou da história. Sim, e é isso que é importante. Isso é muito importante falar. E até depois eu quero que você dê dicas para quem está começando a empreender. Tem muitos pequenos empreendedores que nos assistem, que nos escutam. E… todo mundo já acha que no primeiro mês tem que sair ganhando. E é o contrário. Você investe muito dinheiro na sua empresa no começo. Para depois ela te dar um retorno, né? Exatamente. Principalmente porque… como a gente não tinha recurso para investir logo de cara, tudo foi muito orgânico, calmo, com paciência. Então, assim como nossos investimentos foram com calma, paciência, aos poucos, o nosso salário também começou bem pequenininho. E aí, depois de uns… longo prazo, a gente falou, não, agora dá pra aumentar um pouquinho. Ou agora foi aumentando aos pouquinhos, assim. Então, tudo aquilo que você queria lá no começo, que era… usar todo esse dom da sua mãe e também, de certa forma, complementar a renda dela, enfim, não sei, a sua também, que você não queria, né? Você queria trabalhar num lugar que não fosse uma empresa, deu certo. No começo, eu praticamente não ficava com nada, ia tudo pra minha mãe, né? Eu pegava só um pouquinho, na época, pra pagar meu plano de saúde, era pra ter minha independência, assim, sabe? Sim. E aí ia tudo pra minha mãe. E aí, a partir do momento que eu vi que a saúde financeira dava pra colocar pras duas, aí eu comecei a colocar. E aí, sim, eu tenho o maior orgulho de dizer que essa empresa mudou a vida da minha mãe, sabe? Sempre foi uma preocupação minha desde criança. Eu falava, não, um dia eu ainda vou ajudar a minha mãe. Porque a nossa vida sempre muitos altos e baixos. Emocionada. E aí, hoje, eu olho e eu tenho, assim, a maior alegria em dizer que mudou a vida, não só da minha mãe, né? Mas dos meus pais. Porque eles conseguem ter uma vida muito mais tranquila, estável. Então, assim… que sim, legal. Eu acho que tudo que eu buscava… Aquele meme, né? Esse era o plano, daí deu certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fá, mas esse salário que vocês têm hoje… ainda assim, ele não vem de todo o lucro. Não. Como que você faz? Você separa um pouco? Vocês têm uma reserva, um capital de giro? O salário é fixo, né? Então, a gente não… Uma vez por ano, só no final do ano, que a gente analisa toda a saúde financeira e projeta de novo. Exato, então, distribui lucro e projeta um novo salário. Legal. Planejamento pro outro ano, né? Então, eu me perdi. Não tem problema. Não, a gente tava falando de salário. Se você se sobra algum valor, alguma coisa assim, que você guarda para reserva. Eu tenho uma taxa definida mensal para reinvestimento. Legal. E ela é bem orgânica, como eu disse, né? A gente sempre vai bem aos poucos. Mas sim, a gente tem uma taxa e todo mês a gente reinveste pro crescimento da empresa. Tá. E o que você gosta de analisar mais, assim, como gestora, né? Assim, quando você vai tirar os relatórios, o que você gosta de olhar? O que é a sua preocupação? Claro, além de se minha empresa está dando lucro. Eu gosto de analisar se… Na verdade, eu analiso se aquilo foi igual ao projetado, né? Entendi. Então, eu analiso, por exemplo, a precificação. Ela é uma planilha que eu olho.
toda semana. Entendi. Porque tem pequenas variações. Então, eu acompanho a margem de lucro. Legal. O imposto tem variação também. Porque nem sempre a matéria-prima é aquele valor de sempre, muda, Exato. tem oscilação. A gente tem… Nossa, como a Brenda disse aqui, ninguém faz nada sozinho, né? Eu tenho fornecedores maravilhosos que congelaram por muito tempo o preço nosso de material. Legal. Então, a gente tem essa segurança. Só que a gente remunera muito bem nossos costureiros. Então, tudo isso é analisado. Então, se eles precisam de um aumento, a gente conversa, negocia. Legal. Então, por isso que eu acompanho bastante essa precificação. Porque eu acho que sem ela, a gente não é nada, né? E o imposto varia também. Sim, conforme as vendas, Conforme a venda, ele vai aumentando. E muda de faixa, e aí o imposto aumenta bastante. Então, eu acompanho isso. Eu acho que esse é um principal indicador que eu olho bem, assim, com muito cuidado, toda semana. E o que você daria, então, de dica para quem está começando a empreender, né? Você, como empreendedor que começou do zero, começou devagar, começou, que nem você falou, de forma orgânica, sem pressa, olhando e analisando tudo sempre de perto. O que você daria de dica para quem está começando a empreender? Independente do ramo. Para ter paciência no processo. Porque não é assim, você não vai ganhar horrores de dinheiro no mês seguinte. Demora, pode demorar, pode não demorar, né? Sim, pode ter uma sorte, pode dar muito certo. Exato, mas de forma geral demora. E tenha boas pessoas ao seu lado, assim. Por exemplo, pessoas que se comprometam com a qualidade do que você oferece para o cliente. Já aconteceu, então, de você, por exemplo, assim, ter uma costureira que não estava tão comprometida e você não vai mais fazer parte? Exato, mas é bem rápido, né? A gente tem que tomar decisão rápido ali para não ter risco de prejudicar ninguém. Então, sim, a gente já testou costureiras que a gente falou, não tá aprovado pela qualidade. Então, tenha boas pessoas ao seu lado. Remunere de forma justa essas pessoas que estão ao seu lado, porque elas também precisam ser valorizadas. E ouça o cliente, sempre, acima de tudo. Porque é ele que guia os seus passos. Claro, ele que vai te trazer, ele que tá comprando ali, ele tem muito a dizer, né? Exato. E vocês, quais são os planos futuros da J Paroc? Vocês não pensam em ter uma loja física própria só de vocês? Não, assim? Própria não. A gente tem um projeto com três empreendedoras maravilhosas, mas 2 empresas. A Mundo BLW e a Petit Papá. Legal. E são 3 empreendedoras, a Isa, a Érica e a Aline. Eu só conheço a Érica, do Mundo BLW. E elas são maravilhosas. E elas estão empreendendo no mundo de alimentação infantil, assim… Maravilhoso o trabalho delas. E eu tô junto com elas nesse projeto de quiosques em shopping. Ah, que legal. Spoiler. Spoiler. Adorei, não sabia dessa, que legal. E aí, porque em shopping só tem só tem comidas ruins, né? De forma geral. E aí, elas vão radicalizar os shoppings, assim, sabe? Que legal. E aí, o nosso produto vai entrar com elas nesse projeto lindo. E… mudando um pouco o assunto, vamos entrar falar um pouquinho de você. Como é a sua organização financeira de dentro de casa? Eu sou super organizada. Você é organizada também? Sim. O meu marido é muito organizado, né? Esses maridos que sempre dão uns puxão de orelha nas esposas. Não, ele é super. Então, a gente tem bem definido como é que a gente vai fazer as nossas estruturas de pagamento. Então, todos os nossos custos a gente tem bem na ponta da língua, assim. Então, a gente é bem organizado. Vocês têm conta conjunta? Não. Mas todo o meu salário eu mando pra ele. Entendi. Todo não, né? 90%. E aí, uma parte eu reinvisto. Legal. Do meu salário. Esses 10% que fica, você reinveste. Onde você investe? Eu invisto no que ele me indicou. Não, isso mesmo. Não tem problema. Você não tem que saber de tudo, né? Ele falou assim, faz esses passos aqui. Legal. Vocês têm conta em corretora, alguma coisa assim? Sim. Isso mesmo. Isso é uma preocupação pra vocês? O futuro, a aposentadoria? Claro, né? A gente se preocupa muito com isso. E a gente se dedica bastante a isso, sabe? Pra ter uma segurança quando a gente for mais velho. Então, eu te pergunto isso porque, assim, pra você parece muito óbvio. Mas a aposentadoria, pra muitas pessoas, ela não é uma preocupação.
E assim, me assusta não ser uma preocupação, né? Porque hoje você tem uma qualidade de vida, mas e no seu futuro? Será que você vai ter essa qualidade de vida que você tem hoje, né? Se você não guardar dinheiro, você não vai ter. Exato, né? E os custos são altos da terceira idade, né? Terceira idade, isso mesmo. E você é muito consumista? Ou você é mais controlada? Eu já sei essa resposta. Você sabe, né? Eu tenho até uma dificuldade em gastar. Não, eu sou muito organizada. É tudo… Vamos colocar assim, verão. Verão, eu faço uma lista do que eu preciso comprar. Adoro. E aí, eu entro nas marcas que eu gosto. Eu anoto os preços. E eu acompanho os preços das peças que eu já defini que eu vou comprar. Ai, e quando tem essa promoção… Eu, por trabalhar em e-commerce, eu sei as datas, né? E aí, eu fico acompanhando essas datas. E aí, eu aproveito e compro só nessas datas. Parabéns, que é isso que eu faço também. Adoro. É ótimo, Gente, né? essa dica é ótima. Faça uma lista das coisas que vocês querem. Pode colocar tudo, não tem problema. Tudo. Eu coloco detalhes. Detalhes, assim, um brinco, eu quero comprar brinco. Um brinco dourado de argola, né? Exato. Eu coloco ali exatamente o que eu quero. E vai anotando os preços, vai revisitando. Tem horas que você fala assim, nada a ver isso aqui, né? Tem horas que você fala, não, ainda quero mesmo. Já vi que no site tal tá esse valor. Super legal. Isso. E a nossa pergunta final. Pergunta surpresa. Pergunta surpresa. Se hoje… você e sua mãe fossem começar… Digamos que não dá mais pra ter a J Pororoca. Vocês não podem mais fazer nada do mundo infantil, né? O que vocês duas empreenderiam? Nossa, que pergunta difícil. Mas tem que ser vocês duas, tá? Sim. Alguma… Nossa, não consigo pensar num produto específico, mas com certeza seria alguma coisa bem inovadora e que trouxesse propósito. Porque a minha raiz lá da sustentabilidade, ela não consegue me fazer pensar em alguma coisa que não tenha… assim, jamais seria uma coisa para fomentar o consumismo. Essa é a essência de você, Exato. da empresa, né? Eu sei uma coisa. Eu acho que eu criaria uma empresa de aluguel de coisas para festa… Só que é bem diferente, assim, dos padrões, sabe? Por exemplo, o sofá, um jogo de sofá. Legal. Pra mudar ali a festa e não geraria resíduo, né? Seria uma coisa bem sustentável mesmo, pra uma festa brincante. Será que você ia colocar sua mãe pra costurar ainda? Sim, com certeza. Sim, né? Ela tem ótimas ideias. Ou pra costurar, ou pra cuidar do controle de qualidade. Porque ela faz o controle, né? Ela é ótima no controle de qualidade. Exato. E é fundamental. Fundamental. Porque eu não consigo acompanhar, né? E aí ela são os melhores olhos que eu poderia ter em qualidade. E vou fazer a segunda pergunta. E se eu te desse 10 milhões agora? O que você faria? Eu acho que eu viajaria um pouquinho e eu reinvestiria diversificado, assim, sabe? Um pouco em investimentos tradicionais, outros em duas empresas diferentes. Legal. Mas eu ia diversificar, assim, os investimentos. Rafa, muito obrigada. Obrigada pela a sua você. participação. Todo mundo que vem aqui, não dá pra gente ficar contando tudo da empresa, né? São muitos detalhes, tem muita coisa legal. Eu acompanho de perto. Tem horas que até me surpreende. Falo, mas calma, já tem um site, calma. Não, mas já tem isso, já tem esse produto, já tem essa estampa. Cabecinha não para. Mas eu quero te dar parabéns. Quero dar parabéns pra minha sogra, pro meu sogro, que faz parte da equipe também. Sim. Porque… não é fácil empreender, vocês se mantiveram firmes, você tem que ser ponta firme. Também não é fácil empreender em família, né? Dá muitas brigas. Exato, porque eu sou muito acelerada, você sabe, né? São duas pessoas diferentes, né? Com pensamentos diferentes, de personalidades diferentes, tentando ir pro mesmo caminho. Então eu quero te dar parabéns pelo produto, por onde vocês chegaram até hoje, por onde vocês estão até hoje. Por esse propósito que você tem, né? Que é a sustentabilidade, que envolve mães e mães empreendedoras. E muito obrigada, parabéns. Obrigada, eu também queria agradecer. Porque você foi muito importante na história da J Pororoca. A sua passagem foi muito importante para nossa gestão. Mesmo que rapidinho. Mesmo que rápido, mas foi fundamental para nossa gestão. Legal. E o que você plantou ali atrás é colhido até hoje. Que bom! Obrigada, Fá, obrigada. Imagina, obrigada a você. Adorei a conversa.